Equipa que nos vai encostar às cordas durante o jogo, que raramente este ano nos tem feito. Vai ser uma equipa que vai dividir o jogo, que raramente nós não estamos habituados. Nós estamos habituados a comandar o jogo durante a maior parte do tempo e o adversário de vez em quando ir à nossa baliza. Com este jogo, quarta-feira, não vai acontecer. E, portanto, vamos estar preparados para esses momentos do jogo e também poder dar resposta quando a equipa tiver bola, porque aí também somos uma equipa muito forte. É surpreendente, né? Um clube como o Flamengo, como fez grandes times sempre com essa torcida aí, depois de 35 anos o Flamengo chegando numa semifinal e está chegando merecidamente. Você falou em termos de experiência, em termos de time cascudo. O Grêmio está acostumado às decisões. O Flamengo também está. Só que o Flamengo tem uma grande vantagem. O Flamengo buscou os melhores. Eu falei outro dia na entrevista e volto a repetir. Se hoje você fizer um amistoso com a seleção brasileira contra o time do Flamengo, é jogo duríssimo. Se você pegar o time do Flamengo, tem 7, 8 jogadores a nível de seleção. Os que não são nível de seleção brasileira, seleção de outros países. O Jesus está fazendo um grande trabalho. O Flamengo chegou merecidamente. E gastou, contratou bem, fez um grande elenco, justamente para chegar. Então está de parabéns a diretoria do Flamengo, está de parabéns os jogadores do Flamengo, o Jesus, por terem chegado na semifinal, mas o Grêmio também está de parabéns, a diretoria do Grêmio, o presidente do Grêmio, porque o Grêmio, sem gastar, mais uma vez está numa semifinal. Quem é o favorito? Eu não vou ficar aqui jogando conversa fora. Favorito pelo elenco que tem é o Flamengo, pelo que ele gastou. É o Flamengo que vai passar? Bom, aí é outra história. Entendeu? Vai ser um grande jogo de 180 minutos, duas equipes que buscam o gol, que buscam as vitórias, tanto o Grêmio como o Flamengo pode ter certeza que não vão mudar sua maneira de jogar. E eu acho que quem ganha tudo isso aí são vocês da imprensa, os torcedores do Grêmio, os torcedores do Flamengo e os torcedores de outros grandes clubes. Porque vão ver duas equipes que buscam o gol. Infelizmente, só uma vai passar. Poderia ter sido, né, uma final de Libertadores, mas o homem lá de cima não quis, então apenas uma equipe vai passar, mas pode ter certeza que qualquer uma das equipes que passar, o futebol brasileiro vai estar muito bem representado, pelo que as equipes vêm fazendo nas competições. Olha, ô Sormani, como diria o nosso querido Pipo, ele fala menos polêmicas, né? E seja. Eu queria falar o seguinte. Passe. O Renato Gaúcho é muito esperto, né? Ele é muito esperto. Agora, você não pode entrar na dele. Você tinha um político aqui no Brasil, não vou citar o nome, aqui não vai o caso. O Dorico Paraguaçu. Ele citava um monte de número e as pessoas chegavam para a entrevista despreparadas e engoliam tudo que a pessoa falava, que o político falava. Sabe quem fazia isso? Quem falou para mim, eu te juro por Deus, morreu. Quem me falou isso uma vez foi o Eduardo José Fará, presidente da federação. Eu estava com ele uma vez, ele contando lá uns números, umas médias de público, de Araçatuba e Matonense, Ituano e Santo André. Aí eu perguntei para ele, falei, pô, presidente, mas 8 mil, 7 mil e poucas pessoas no jogo? Meu, ninguém sabe. Quem vai discutir? Hoje em dia não, hoje em dia tá tudo isso aí, tá tudo marcado. Falou para mim uma vez. Agora, ele fala que o Flamengo é uma seleção, o Grêmio também é. Meu Deus. O Jeromel disputou a Copa do Mundo. O Jeromel é dúvida, hein? Jeromel é dúvida. Sim. Jeromel disputou a Copa do Mundo. O Kahneman tá toda hora sendo chamado aí para a seleção na convocação da Argentina. Agora. O Matheus Henrique foi chamado agora para a seleção brasileira. O Jean-Pierre também. O Cebolinha idem. Tem 5. Tem Tardelli. Tem sim. Tem o Tardelli que já passou pela seleção. Tem 5. Tem 5. Então, além de ter o mesmo número de jogadores do Flamengo, em termos de seleção, o Grêmio leva uma vantagem em relação ao Flamengo. Esse time está na mão do Renato Gaúcho há 3 temporadas. E o Flamengo está na mão do Jorge Jesus há 3 meses. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença. Então não vem com essa balela, com essa conversa fiada aí, Renato. Porque a mim você não engana. Você pode enganar outras pessoas. Mas quando você fala... Porque eu gosto de citar o Renato Gaúcho, que ele faz a gente pensar. Porque tem treinador, tem personalidade. Pessoas que falam, você nem liga. O Renato não. O Renato te faz pensar. Eu gosto de ouvir entrevista do Renato. Porque ele me faz pensar. Quando ele falou essa história aí do Flamengo, ter tantos e o Grêmio é um coitadinho, eu falei assim, não, pera um pouquinho, deixa eu pensar no assunto. Não, tem o Jeromel, tem o Kahneman, tem o Matheus Henrique, tem o Jean-Pierre, tem o Cebolinha, que ele mesmo falou outro dia aqui, aqui não, para todo mundo, que é o melhor atacante do Brasil.
O melhor atacante do Brasil, segundo o Renato Gaúcho, joga no Grêmio. Mas sabe o que pesa contra, Sormani? É o fato do elenco, cara. Porque, por exemplo, o Grêmio, ele perdeu o Léo Gomes. Por mais que você tenha o Léo Moura ali, que pode estar suprindo... O Moura não foi... Então, mas é um cara que não está realmente repondo à altura, ao mesmo nível. Por exemplo, não vai jogar, talvez, o Jeromel. Jeromel é dúvida para essa partida. No segundo jogo, talvez, Jorge. Então, mas para o primeiro agora, ele é dúvida. Ele está treinando, então, entre o David Braz. Mas, com todo respeito ao David Braz, que não tem jogado mal, mas o Jeromel é um cara que está um degrau acima. Aí você tem lá, por exemplo, o Alisson, é outro jogador que virou dúvida. De qualquer maneira. Então, mas o Alisson é outro jogador que virou dúvida. O próprio Jean-Pierre, ele teve uma lesão, ele não joga essa primeira partida. É dúvida para a segunda. Então, o Luan, só para falar em cima disso, mas o Jean-Pierre é um cara que já estava... Na minha opinião, o David Braz, que é reserva no Grêmio, é melhor que os dois zagueiros do Flamengo. Na minha opinião. A opinião é minha. Mais que o Pablo Mari e o Rodrigo Caio? Eu acho. Não acho. Eu acho que a dupla titular do Grêmio é melhor. Quase todos os jogos do Flamengo. O David Braz não. Fez 2 pênaltis, fez um pênalti contra o Cruzeiro, tudo bem. Não foi, também achei que não foi, mas era ele que estava na jogada. Fez um pênalti contra o Guerreiro e no lance que origina o gol do Internacional contra o Flamengo no Maracanã, ele falha gravemente. Mas o ano dele é espetacular. Sim, ele tá jogando bem, mereceu, tá na seleção, etc e tal. Mas ele teve uma queda de rendimento. E eu gosto muito do futebol do Braz. Eu gosto. Não, eu gosto, eu acho bom zagueiro também, mas é que os dois zagueiros do Flamengo, por mais que o Rodrigo Caio tenha falhado realmente nesse jogo, aquele pênalti do Pedro Rocha eu não vou colocar na conta do Rodrigo Caio, porque eu achei que não foi. O árbitro ali errou. Ele estava mal posicionado, estabanado, caiu. Então, mas... Foi uma falha, mas o pênalti não foi, concordo com você. Agora, aí, nesse último jogo ali, de fato, ele falhou. O Plamari voltou a falhar de novo agora no jogo. Lembra contra o Internacional? O Anthony se aproveita. Estava 2-0 pro Flamengo. De bola, ele perde uma bola que, se o Nico Lopes acerta o gol, ele teria 2-1. O Flamengo iria para Porto Alegre com 2-1. E nesse jogo contra o São Paulo, ele voltou a ter uma falha semelhante. Em cima de uma jogada do Anthony. O Anthony pegou a bola e o Anthony sai na frente do gol lá. E o Diego faz uma tremenda defesa. Sim. Mas eu acho que, em termos de elenco, Sormani, eu acho que o Flamengo, quando ele perde uma peça, ele consegue repor com mais qualidade do que o Grêmio. Por mais que você tenha, por exemplo, o Luan. Não, mas é que tá. Aí foi uma opção, não era lesão. Os dois jogadores foram poupados nessa partida. Mas não é altura, mano. Mas é que tá, Sormani. O Flamengo, ele tá realmente numa condição que ele tem hoje. Por exemplo, o Diego, que era titular do time do Flamengo. Ele saiu. O Flamengo continuou jogando. É um time... O Flamengo trouxe o Gerson. Então, mas é que tá. O Flamengo é um time que tem muita qualidade na parte ofensiva. Na parte defensiva, se ele perde algum jogador ali, que seja uma referência, ou o Rafinha, ou o Felipe Luiz, eles farão falta. Claro. Pires da Mota não tá no mesmo nível dos dois volantes. Mas eu concordo, mas é que tá, Pascoal, o time do Flamengo é mais encaixado hoje. Eu não acho que os dois elencos são... Eu acho que o futebol apresentado dos dois se assemelham, mas o elenco do Flamengo leva vantagem. Os times são muito bons. O time do Flamengo tem peças mais decisivas, tem mais recursos em relação ao lado individual, que, por outro lado, o lado coletivo do Grêmio é muito bom. Mas se você pega os dois times nas opções de banco, se equivalem. O banco do Flamengo hoje não é um banco supra-sumo. Não, é verdade. Ó, vamos escalar o time reserva do Flamengo? Vai o César, Rodinei, Tuller, Rodolfo e René. Pires da Mota. E não sei quem. Pires da Mota, você tem... Aí você tem Berril de um lado, Vitinho do outro. Centralizado você não tem ninguém. Não, o reserva, o reserva do Gabriel é o Lincoln. Não acho grande coisa também, não. O time titular do Flamengo é muito bom. O time titular do Flamengo é espetacular. Mas as peças... Ele tem que trocar muita gente. Tanto é que no jogo de sábado, ele teve que recorrer ao Rafinha, ao Felipe Luiz e ao Gerson. Porque o time não estava jogando. Os que não começaram o jogo, ele botou na partida exatamente porque perdeu força. O time perdeu equilíbrio, tem lá, perdeu condições. Tem Renier, que é futuro. O Renier é uma grande... o Renier é que nem o Lincoln. Eu falei aqui aquela vez. É a história do Gabriel. Se eu fosse o Flamengo, eu colocaria o Lincoln no negócio e traria o Gabriel. Os caras, é o Lincoln, blá, blá, blá. O Renier é a mesma coisa, velho. Você não sabe se vai virar. Você não sabe se vai virar. Eu, se fosse o Flamengo, faria um negócio com a Inter de Milão, envolvendo o Gabriel, colocando o Renier. Claro, também acho. Fica com um pedaço do jogador, 30%, alguma coisa assim, qualquer coisa. O Renier é uma promessa. O Gabriel é realidade. Vai perder o Gabriel ano que vem? Não, e uma realidade vai jogar quem de centroavante? Não é isso. Você tá dando o moleque de 17 pra pegar um cara de 33. Tá pegando um moleque de 22. Você preferia pegar um de 18 ou de 33?
jogador de futebol para contratação? Não, eu contrataria, porque você quer me induzir a um verbo besta para você fazer uma piada, não vai conseguir. Ai, como ele é inteligentinho. Ai, pai, para, pai. Olha, nós vamos fazer assim. Eu sou motoboy aqui em Londres e hoje tem uma semana que eu tô aplicando o que eu aprendi no curso do professor João. Eu vou mostrar na tela para você agora quanto que eu já fiz. 3.200 em uma semana, 537 só hoje de vendas e ontem 414. Professor João, Deus te abençoe, muito obrigado. E assim como esses, já ensinei milhares de pessoas a venderem todos os dias pela internet. Você quer aprender comigo e transformar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar.